Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Dmitry Cosma, esse é o canal Livros e Ideias. Se você nos segue, muito obrigado, você vai assistir mais um vídeo desse canal. Se você não nos segue, por favor, não se esqueça de já deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito e divulgar esse canal para os seus amigos em redes sociais. Se você nos encontra pela primeira vez, entenda que esse canal é um canal muito singelo, muito simples, não rebuscado e que procura conversar com vocês sobre livros que eu li nessa vida de aposentado que eu gosto muito. A cada semana a gente divulga para vocês, a gente disponibiliza para vocês, melhor dizendo, um vídeo desse canal, ou com um livro que eu li e vou indicar para vocês, ou com algum tema que seja curioso para quem tem o hábito de leitura. Beleza? Então, sem mais delongas, hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular. Imagine que você é um solteirão e já meio que hipocondríaco, quer dizer, toma remédio para chuchu, atravessa uma crise de meia-idade já, e de repente, você passeando na sua cidade, alguém começa a te seguir. Alguém familiar ou não, eu não sei se eu conheço, se eu já vi essa pessoa. Quando essa pessoa finalmente, depois de ter te seguido por muitos dias, finalmente bate à sua porta, você descobre que é o marido de uma amante que você teve há mais de uma década. Ele sabe de tudo. Ou será que sabe? Então, hoje nós vamos mergulhar na obra O Eterno Marido, do Fyodor Dostoiévski, um dos escritores mais comentados desse canal, porque ele é um esteio da literatura russa. E quando você fala em Dostoiévski, assusta um pouco, né? Porque você lembra daquele catatal dos irmãos Karamazov, O Crime e Castigo, livros muito bons, mas muito longos, muito pesados, literalmente. E essa novela que nós vamos falar, de O Eterno Marido de hoje, não. É uma novelinha curta, afiada como uma navalha, tá? Bem afiada, que explora o duelo mais estranho da literatura. O embate entre o Eterno Marido e o Eterno Amante. O Eterno Marido foi publicado em 1860, foi escrito numa época de transição da vida de Dostoiévski. Ele tinha acabado de escrever O Idiota e estava prestes a começar Os Demônios. O Eterno Marido é um livro maduro, onde o autor domina completamente a arte de escrever e de escavar o subsolo da mente humana. Diferente das grandes tragédias de Dostoiévski, essa obra flerta com o grotesco e até com um pouquinho de comédia, se você quiser. Mas é uma comédia muito nervosa, onde você ri para não gritar. Vamos à história. A história se passa num verão quente e abafado na cidade de São Petersburgo. A cidade vazia. Quem pode viajar já viajou e restaram apenas aqueles que não têm para onde ir. E nesse cenário um tanto quanto claustrofóbico e sombrio que conhecemos o nosso protagonista Velchaninov. Esse nosso protagonista Velchaninov é um homem mundano que viveu dias melhores e agora está um pouco atormentado por ansiedades inexplicáveis, até que surge à sua porta o tal de Pavel Pavlovich Trusotsky. Vou repetir, Pavel Pavlovich Trusotsky,
É muito difícil ler. O mais difícil, a maior dificuldade que eu tenho em ler literatura russa são os nomes, pessoal. São muito compridos, com muitas consoantes, e apesar da nossa origem, eu não domino nada, absolutamente nada da língua, né? Então, esse Trussótsky é um viúvo recente. É o cara que bateu na porta do Verchaninov. Ele usa uma lista preta no chapéu em sinal de luto. E ele veio na cidade exclusivamente para encontrar o nosso herói Verchaninov, que foi amante da sua falecida esposa 9 anos atrás. Aqui começa, pessoal, o jogo de gato e rato. O Dostoiévski constrói uma tensão insuportável, baseado numa única dúvida: o quanto esse cara, o Trussótsky, sabe? Será que ele veio para se vingar? Será que ele veio para perdoar? Ou será que ele veio porque, absurda e estranhamente, ele ama o amante de sua esposa? São todas as dúvidas que, em você lendo O Eterno Marido, você vai ter com certeza. Bem, aí os dois protagonistas da obra começam uma relação que oscila entre o ódio mortal e uma amizade muito bizarra. Eles bebem juntos, choram juntos e trocam beijos bêbados na boca. Isso era muito comum nessa época na Rússia, mas aqui está esses beijos trocados entre bêbados, tem muito simbolismo. No meio dessa guerra entre eles, pessoal, existe uma vítima real, que é a Lisa. A Lisa é uma menina de mais ou menos 8 anos, que é filha da falecida esposa do Trussótsky. E o Trussótsky trouxe com ele a Lisa. A paternidade da Lisa é o ponto central da dor e da crueldade desse livro. Não vou estragar o que acontece, mas a forma com que Dostoiévski usa essa criança para mostrar a mesquinharia dos adultos é de doer o coração, pessoal. Mas o que faz desse livro uma obra-prima de ideias é a tipologia, né, que Dostoiévski cria. O título não é por acaso. Segundo o narrador, existem homens que nasceram apenas para serem maridos, o eterno marido. Esse tipo de homem, segundo a teoria do livro, não tem uma identidade própria. A existência dele é definida pela esposa. Ele é, por natureza, um simples acessório na família e na vida cotidiana. E quando a esposa morre ou quando ela o trai, ele perde completamente o chão, ele perde completamente o eixo. E ele precisa desesperadamente de outro homem, o amante, para validar a sua própria existência. Esse é o conceito, é a teoria do nosso glorioso Dostoiévski, hein, pessoal? Não vamos confundir, tá bom? Nessa dinâmica perversa e cruel, Trussótsky odeia Verchaninov por ter dormido com sua mulher, mas ao mesmo tempo ele admira Verchaninov. Ele quer ser Verchaninov. A obra deixa muito explícito isso daí. Então isso nos leva a um conceito duplo muito comum na obra de Dostoiévski. Trussótsky e Verchaninov são dois lados da mesma moeda. Verchaninov é o eterno amante, o conquistador, o predador, mas que no fundo é muito vazio e solitário. A gente já falou isso no começo da resenha. E Trussótsky é a presa, é um homem doméstico ridículo, mas que carrega uma capacidade de violência reprimida muito assustadora. Tem uma cena, pessoal, muito específica, né, no Eterno Marido, que envolve uma navalha, que na minha singela opinião é um dos momentos de maior suspense em toda a literatura russa. É o momento em que a barreira entre o ridículo e o psicopata é rompida.
vocês vão ter que ler para ter mais detalhes. Lembram, quando vocês começarem a ler O Eterno Marido de Dostoiévski, lembre-se dessa navalha, tá bom? O Eterno Marido é um livro que você lê em 1 ou 2 dias. Ele é muito imantado, é muito magnético. É porque eu acho que é uma aula da complexidade humana. Ninguém aqui é 100% vilão ou 100% mocinho. Nós vemos como a culpa corrói a mente de Vechaninov e como o ressentimento transforma o Trotsky em um monstro. O autor nos mostra que o ódio e o amor vivem muito próximos, separados apenas por uma tênue obsessão. Então, se você gosta desse tipo de obra, principalmente esses thrillers psicológicos modernos, como A Garota Exemplar ou a série U, você precisa ler a fonte original. Dostoiévski, pessoal, fez isso há 150 anos antes e fez com uma profundidade ainda assustadora. Se você gostou dessa análise, não esqueça de curtir o vídeo, dar o seu famoso like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, assinar o sininho de notificação e divulgar esse canal para os seus amigos em redes sociais, principalmente aqueles que conversam sobre livros e que têm a ideia e que têm a pretensão de se tornar leitores habituais. Se você chegou até o fim desse vídeo, então, muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!